Bem, recebendo o embaixador Roberto Abdennour, que já chefiou a Embaixada Brasileira, entre outras embaixadas, em Washington, Pequim, Berlim. Muito obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite, embaixador. Obrigado. E a primeira questão é sobre um acontecimento que eu acho que assombrou o mundo e certamente vai permitir inúmeras reflexões por muitos anos, que é o 6 de janeiro de 2021, o assalto ao Capitólio, né? Uma tentativa de golpe de Estado, a gente pode definir aquilo de várias formas. Como é que o senhor viu, em termos no campo diplomático, a posição do governo brasileiro sobre os tristes episódios aí do 6 de janeiro em Washington? Se você me permite começar olhando um pouco para trás, eu fui ver as origens da direita americana. É muito interessante. Veja bem, a Constituição americana foi proclamada em 1776, foi a Declaração de Independência, 13 anos antes da mais famosa Revolução Francesa e mais de um século e meio antes da Revolução Russa, que gerou a União Soviética. A Constituição americana é uma obra-prima de engenharia política e ela pode ser resumida em apenas 3 palavras, as 3 palavras iniciais que dizem "We the people", nós, o povo. Essa foi uma verdadeira revolução, a criação da primeira república, numa época em que na Europa prevaleciam impérios e monarquias absolutas, com poucas exceções. Agora, o que é interessante é que eu olhei também rapidamente a biografia de 2 grandes personagens que são considerados, como dizem os americanos, founding fathers da nação, pais da nação, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson. Esses homens estiveram na Europa, viveram na Europa e trouxeram para os Estados Unidos, décadas antes da independência, o que havia de mais moderno na produção filosófica, literária, histórica e científica na Europa, coisas que estiveram na gênese do movimento de independência. Uma observação paralela apenas que tem que ver com o Brasil, a certa altura, o Thomas Jefferson, que era embaixador dos Estados Unidos em Paris, foi contactado por alguns brasileiros que estudavam na Europa e que pediram a ele apoio para o movimento de independência no Brasil. Ele disse que não tinha condições de fazer isso, mas deu informações ao governo em Washington que estão registradas em papéis até hoje. E eu quero crer que esse contato com Jefferson terá preparado o caminho para que, mais tarde, os Estados Unidos se tornassem o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Agora, eu volto à expressão "we the people". Na época da independência americana, os Estados Unidos eram um país escravagista e muitos dos founding fathers eram proprietários e exploradores de escravos. Então, a noção de people para valer naquela época era a de homens brancos, proprietários de terras ou de outras posses, excluindo, por definição, os negros, mas também as mulheres, os índios, imigrantes. É muito interessante ver que as primeiras manifestações de reação de uma direita à imigração externa foram demonstrações de racismo contra brancos, contra católicos. A grande maioria da população americana, então, era protestante, desconfiava das intenções do Papa e dos católicos, e, com isso, houve até meados do século XIX muita resistência à entrada no país, por exemplo, de imigrantes irlandeses, que eram e ainda são predominantemente católicos. Aliás, o Biden é de origem irlandesa e é um católico praticante. Então, a ideia do que é povo nos Estados Unidos foi tendo uma evolução muito lenta, muito gradual, até chegar à Guerra Civil,
com a vitória do Norte, foi abolida a escravidão, mas o Sul prosseguiu para institucionalizar a segregação racial, o racismo institucionalizado, com base em leis, medidas burocráticas, obstáculos à votação pelos negros e, sobretudo, o uso da violência, da qual foi exemplo mais dramático a Ku Klux Klan. Alguns historiadores americanos consideram que o verdadeiro início da democracia americana se deu nos anos 60, com a luta pelos direitos civis encabeçada por Martin Luther King, que depois foi assassinado por um supremacista branco, e com a promulgação, em 1965, de uma lei chamada Lei dos Direitos de Votação, que abriu aos negros, pela primeira vez, amplamente o direito, a capacidade de votarem. E nós tivemos uma manifestação recente, dias atrás, dessa evolução. Uma líder da comunidade negra, Stacey Abrams, que há 10 anos vem fazendo uma campanha de conscientização e mobilização dos negros, contribuiu muito para a vitória de Biden num estado, na Geórgia, que era um estado sulista, profundamente escravagista, e agora, pela primeira vez, a eleição de 2 senadores democratas, um dos quais negro. Agora eu passo ao assalto ao Capitólio. Eu diria que o assalto ao Capitólio tem 3 dimensões. Em primeiro lugar, foi uma resposta, por assim dizer, às manifestações populares que proliferaram em múltiplas cidades americanas, com grande dramaticidade, lideradas pelo movimento Black Lives Matter. As vidas pretas, vidas negras importam, depois do brutal assassinato de um negro, George Floyd, por um policial branco. Esse assalto ao Capitólio em Washington, de certo modo, foi uma resposta a essas manifestações de poucas semanas anteriores. Em segundo lugar, ela mostra uma reação dos supremacistas brancos a mudanças demográficas que estão sendo desfavoráveis a eles, porque estão levando a um aumento da população de negros, de latinos, de asiáticos, de jovens também brancos, e ondas novas de imigração. E, em terceiro lugar, uma reação às elites políticas, ao que é politicamente correto, ao intelectualismo, à ciência, à liberdade de imprensa e ao feminismo. O Trump logrou fazer algo extraordinário. Ele logrou aglutinar, amalgamar e galvanizar 3 correntes da direita que antes estavam separadas, dissociadas. Em primeiro lugar, ele tomou de assalto o Partido Republicano, tomou de assalto, e graças à sua brutalidade, sua capacidade de agredir e ofender, de dizer mentiras, de espalhar fake news e teorias de conspiração, adquiriu e talvez ainda tenha, por algum tempo, ampla influência e até domínio sobre o Partido Republicano. Em segundo lugar, ele contribuiu para que houvesse a aglutinação do que eu chamaria as tribos das mídias sociais, diferentes vozes e movimentos de direita e extrema-direita, inclusive milícias armadas que antes estavam dispersas e agora estão mais coesas, até com maior coordenação, como se viu no assalto ao Capitólio. E, em terceiro lugar, ele conseguiu juntar a esse grupo os evangélicos brancos. 80% dos evangélicos brancos apoiaram, e creio eu, seguirão apoiando o Trump ainda por muito tempo, pela adesão dele a pautas conservadoras em matéria de costumes, questões de sexo, etc. Então, com os 2 motos que ele adotou, Make America Great Again e America First, ele foi capaz de estimular desde o primeiro momento, não só agora,
uma movimentação cada vez maior e mais radical da extrema americana. E, para isso, ele se serviu de diferentes veículos. Em primeiro lugar, o Twitter, depois a Fox News, o Facebook, radialistas, etc., etc. Ele, com isso, levou a um racismo explícito, violento, que é anti-establishment, antipoliticamente correto e que nega a ciência e a razão. Isso se materializou em duas grandes atitudes negacionistas do Trump: a negação da mudança climática e a negação da pandemia. Olhando o episódio em si, nós vemos que se tratou, de fato, de uma tentativa de golpe, porque golpe é a tomada do poder em uma democracia por atos de força, em ataque às instituições da República, em ataque à própria democracia e em violação da Constituição. As cenas vistas por nós todos dias atrás foram realmente horrorosas, dantescas. Personagens verdadeiramente animalescos se apresentaram como líderes dessa movimentação, uma seita de extrema-direita que cultua o homem das cavernas. Isso mostra o quão para trás pode retroceder a extrema-direita nos Estados Unidos e também em outros países. E, nos dias que se tem seguido a invasão do Capitólio, têm surgido notícias muito preocupantes, que não eram evidentes naquele momento. Era a intenção de alguns dos invasores matar políticos, assassinar políticos, ou, pelo menos, sequestrá-los, e, com isso, imobilizar as instituições, inviabilizar a vitória de Biden e começar a desmontar as instituições da democracia. Eu fiquei impressionado de ler hoje que a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que é a terceira na hierarquia das autoridades americanas, ficou 2 horas e meia escondida debaixo de uma mesa junto com seus colaboradores para escapar aos ataques ferozes dos invasores. Isso me leva a ter muita preocupação com o que possa ocorrer no dia da posse de Biden, embora essa posse, em função da pandemia, não vise a promover aglomerações de pessoas, mas atos de violência podem ser possíveis ainda a curto prazo e, temo eu, mais a longo prazo também, porque essa extrema-direita sobreviverá mesmo se o trumpismo for eliminado. E eu não creio que o trumpismo seja de todo eliminado. O Trump sai dessa crise debilitado, enfraquecido, ele está sendo rejeitado por parte ainda minoritária do Partido Republicano. Hoje eu vi notícias sobre o repúdio a ele por grandes entidades empresariais, bancos, fundos de investimento, que outrora financiavam a ele, a seu governo, a sua campanha. Mas uma das perguntas que eu me faço é essa: o que acontecerá com o Partido Republicano? Ele vai se livrar do Trump, vai fazer uma autocrítica, vai atenuar as suas posições, para mover-se da direita para uma posição de centro mais moderada, aceitar o diálogo com o novo governo democrata do Biden, ou vai continuar muito submetido, de um lado, à liderança ou à influência do Trump e, de outro lado, à influência perniciosa dessa extrema-direita que está por trás do Partido Republicano, junto com o movimento evangélico. Então, eu acho de mau presságio notícias recentes que mostram que, apesar de tudo que aconteceu, Trump continua muito popular nas suas bases. E a extrema-direita americana está intensificando seu diálogo interno pelas mídias sociais
com grande agressividade, exaltando a invasão do Congresso como uma grande vitória e antecipando a intenção de fazer novos movimentos violentos contra a democracia americana, seja em Washington, seja em outros países. Agora, eu queria passar para a primeira pergunta que você me fez sobre as implicações para o Brasil. Eu acho que nós, brasileiros, devemos ter muito em mente os riscos para a democracia brasileira que são detonados pela nossa extrema-direita hoje encarnada no bolsonarismo. Eu quero crer que a nossa extrema-direita seja menor numericamente e mais tênue, menos radical do que tem sido e continuará a ser a extrema-direita americana. Mas, em alguma medida, a extrema-direita brasileira tornou-se uma espécie de sucursal da extrema-direita americana. E o principal vínculo entre essas duas extremas, Estados Unidos e Brasil, é o clã Bolsonaro. E eu disse em entrevistas anteriores que muito me preocupava, no que diz respeito à política externa, a demora do governo Bolsonaro em reagir prontamente, positivamente, construtivamente à eleição do Biden, entabular desde cedo contato com seus assessores, com seus apoiadores, com membros já eleitos do Partido Democrata. E vimos o triste fato de que o presidente Bolsonaro foi o último presidente de um país de maior significação a reconhecer a vitória do Biden, mas ele reconheceu com uma declaração unilateral e não com uma mensagem direta ao Biden. E agora, depois de tudo que aconteceu, o governo Bolsonaro, sobretudo na pessoa do seu chanceler, continua a defender o Trump. O chanceler deu declarações extraordinárias. Em primeiro lugar, endossando desculpas descabidas pronunciadas por alguns dos invasores do Capitólio de que as agressões teriam sido promovidas por infiltrados da extrema-esquerda. O chanceler seguiu para dizer que a grande parte do povo americano se sente agredida e traída pelo governo, pela classe política. Ora, o Trump tinha a classe política muito a seu favor, o domínio do Senado, a grande popularidade na opinião pública, enfim, grande controle sobre o executivo, de modo que, de modo algum, se pode dizer que o povo americano estivesse sendo ou esteja sendo agredido e traído pelo povo. E ele diz, de diferentes maneiras, que as instituições não podem se sobrepor ao povo. Ora, numa democracia, as instituições não se sobrepõem ao povo, elas servem ao povo que as elegeu democraticamente, dentro de parâmetros claramente definidos pela Constituição, pelas leis, pelas práticas, pelas tradições políticas do país. Então, quando o chanceler diz que nem nos Estados Unidos, nem em qualquer outro país se deva colocar as instituições acima do escrutínio popular, ele está convergindo com declarações ameaçadoras que o presidente Bolsonaro tem feito sistematicamente desde o início do governo, questionando a validade do sistema eleitoral brasileiro. Isso é ameaçador à democracia, mostra que Bolsonaro está preparando o terreno para que, em caso de derrota nas eleições de 2022, ele venha a estimular aqui no Brasil, em Brasília, exatamente algo como o que acaba de acontecer nos Estados Unidos. Isso não é tolerável, é importante que diferentes setores da sociedade brasileira ponham limites a esses impulsos autoritários e até ditatoriais.
E eu faria até um apelo à comunidade evangélica brasileira, que tão bem tem feito a população brasileira. Ela precisa se dar conta de que, ao apoiar a agenda conservadora do Bolsonaro, ela está, ao mesmo tempo, apoiando alguém que é inimigo da democracia, que defende as ditaduras, que defende a tortura, que defende o ataque às instituições, ao Supremo, ao Congresso. Eu acho que é importante que essa parcela expressiva da população brasileira se dê conta de que deva impor limites ao apoio que ainda dá ou ainda venha a dar ao presidente Bolsonaro. E, para terminar, os comentários do Bolsonaro reiterando as fantasiosas mentiras do Trump de que as eleições foram fraudadas, declarações feitas pelo Bolsonaro e repetidas pelo chanceler, elas constituem uma agressão à democracia americana, é uma intromissão em assuntos internos dos Estados Unidos e é uma agressão à legitimidade das instituições democráticas dos Estados Unidos. Então, se desde cedo estava claro que as relações Brasil-Estados Unidos iriam ser difíceis, complicadas, após a posse do governo Biden, agora fica ainda mais flagrante que essas relações serão realmente gravemente dificultadas e conturbadas diante do que parece ser a incapacidade ou a falta de vontade do governo Bolsonaro e do seu chanceler de proceder a mudanças importantes na nossa política externa, na nossa política ambiental, na nossa política de direitos humanos, que viabilizem um diálogo mais tranquilo, mais positivo e mais construtivo com o novo governo americano. Nós já estamos mal com a Europa, vamos ficar mal com os Estados Unidos e, se depender do clã Bolsonaro, vamos ficar mal também com a China. Estamos mal com a Argentina, mal nos fazemos presentes na nossa vizinhança. Em suma, como bem disse o chanceler, o Brasil está e, pelo visto, deseja continuar a estar na condição de um pária internacional. Embaixador, era justamente sobre isso que eu ia perguntar para o senhor. O Brasil, o governo brasileiro, salvo engano, acho que foi o único que se manifestou dessa forma sobre o assalto ao Capitólio. Uma manifestação de simpatia até pelos assaltantes, né, das cenas terríveis que o mundo inteiro assistiu. Então, o que eu coloco ao senhor, isso deve aprofundar ainda mais o isolamento diplomático brasileiro, que já é evidente, e que fica muito claro, por exemplo, da recusa da participação em organismos internacionais, como tradicionalmente o Brasil participou como a ONU, né, e tendo um papel importante ao longo da história, desde a fundação da ONU, porque o presidente Trump tinha uma política de hostilidade aos organismos internacionais, que era seguido de forma caricata pelo Bolsonaro. Só que agora não tem mais Trump a partir de 20 de janeiro. Será que o Brasil vai continuar tendo essa política de hostilidade em relação aos organismos internacionais, ao tal globalismo, que é uma insistência do ministro Ernesto Araújo? Isso não vai aprofundar ainda mais o isolamento diplomático, político, comercial do Brasil? Essa indevida e contraproducente solidariedade com o Trump vai muito além do que seria minimamente razoável, e ela, como eu acabo de dizer, vai nos colocar numa posição ruim aos olhos do governo americano. Mas veja bem, essa atitude nossa para com os eventos do Capitólio, nossa continuada adesão e apoio ao Trump, pegam mal também em outros países, na Europa, aqui na América Latina, em outras partes do mundo, e agravarão essa situação de grande isolamento internacional em que o Brasil está. E vejam bem, o Biden vai dar uma guinada de 180 graus na política externa americana e vai regressar ao multilateralismo,
prestigiando as Nações Unidas, a Organização do Comércio, a Organização de Saúde e outras organizações internacionais, procurando entendimentos, negociações bilaterais, interregionais. E o multilateralismo foi, historicamente, o teatro, o espaço em que nossa diplomacia mais pôde se impor, em muitos casos, assumindo liderança de certos movimentos, protagonismo em defesa de certas ideias, de certos valores, de certos mecanismos. E nós temos um chanceler que critica a ONU como fonte de riscos à nossa soberania, o que é um contrassenso completo. Quando o Brasil vota numa resolução das Nações Unidas, ele está exercendo a sua soberania, ele não está perdendo soberania. Então, a política externa, como eu tenho dito várias vezes, brasileira atualmente, flutua numa nuvem de fantasias, de coisas imaginárias, de coisas fantasmagóricas, de visões paranoicas, de conspiração, de que o Brasil é ameaçado pelo globalismo, climatismo, covidismo, marxismo cultural, etc. São fantasias, são fantasmas contra o qual a política externa brasileira investe, saindo do chão. Nós estamos flutuando. E o essencial de uma política externa é você ter os pés no chão, reconhecer com realismo, com pragmatismo, com frieza, as realidades do mundo, as mudanças que vão ocorrendo no mundo, a introdução de novos assuntos na pauta internacional, ajustar-se a isso e responder construtivamente a esses desafios. Isso tem sido a trajetória da política externa brasileira desde o Barão e, mais do que nunca, desde a fundação da ONU. E, por falar da ONU, um dado interessante que eu vi esses dias. Foi feita em escala mundial uma pesquisa de opinião sobre as Nações Unidas e o multilateralismo, envolvendo nada menos do que 1,5 milhão de pessoas mundo afora. E veja bem, 95% das pessoas que responderam a essa pesquisa se declararam favoráveis ao multilateralismo em geral e às Nações Unidas em particular. Então, isso mostra o quão alienada está a política externa brasileira das realidades do mundo em que nós vivemos. E, se isso continuar, nossa situação vai sofrer um processo de degradação, de perda de credibilidade, de perda de respeitabilidade irreparáveis. Justamente sobre isso, senador, para colocar nossa última questão, eu tinha até anotado aqui quais serão as consequências dessa política, né, que o senhor justamente no final tocou. Porque é o seguinte, a relação se dá entre estados, não é nem entre governos, entre pessoas ou entre partidos. Né? As relações diplomáticas são estabelecidas entre estados. O Estado brasileiro hoje tem à frente alguém que não comunga com a democracia, com as liberdades, com uma visão de mundo que foi construído no Brasil, no mínimo, só para pegar os tempos mais recentes, a partir da Constituição de 88, inclusive contra a Constituição de 88, logo ali nas suas primeiras disposições sobre qual é o papel da política externa brasileira. Eu imaginei, eu falei, será que não vai haver um choque de realidade após a tragédia do 6 de janeiro? Não. O governo brasileiro reafirmou toda aquela sua visão de mundo dos últimos 2 anos. E, ao contrário, estabeleceu, parece que uma aliança mais forte ainda com o trumpismo. Sendo assim, embaixador, quais poderão ser, já que é difícil determinar o futuro, as consequências da manutenção dessa política no próximo biênio presidencial? Acho que haverá consequências políticas e consequências econômicas. Veja bem, os Estados Unidos, como a principal potência do mundo, se arrogam a capacidade de definir a agenda internacional. Mas eu sempre dizia que o Brasil é um país muito importante na definição dos termos em que novos temas da agenda internacional serão abordados. O Brasil sempre foi um ator influente. Nós não podíamos
colocar à força algum tema na pauta da comunidade internacional, mas o Brasil, tradicionalmente, a diplomacia brasileira exercia um papel ativo na definição dos parâmetros, dos termos em que novos temas, e também antigos, deveriam ser tratados. Então, nós vamos ter um prejuízo político muito grande por nossa atitude de hostilidade inacreditável às Nações Unidas e ao multilateralismo. Agora, haverá também prejuízos econômicos. As exportações de alimentos brasileiros já estão sendo objeto de boicotes por consumidores, por cadeias de supermercado na Europa. O acordo Mercosul-União Europeia, tão desejado há 20 anos, corre sérios riscos de não ser ratificado pelo lado europeu por causa das críticas que se fazem na Europa, com toda razão, à política ambiental regressiva, destrutiva do governo Bolsonaro. Esses prejuízos econômicos tendem a ser agravados com novos passos que a Europa estará dando, já está começando a dar em matéria de legislação ambiental, imposição de tarifas aduaneiras sobre produtos que provenham de desmatamento ou de destruição do meio ambiente. Há toda uma torrente de novidades que terão impacto negativo para o Brasil se o nosso governo, se a nossa política externa e também se os nossos produtores agrícolas de minérios e industriais não se derem conta dos gravíssimos prejuízos que o Brasil já está tendo e vai ter em dose ainda maior se continuar com as atuais políticas externa e ambiental. Embaixador, muito obrigado pela entrevista, por ter aceito o nosso convite, porque o senhor destacou questões que são centrais no campo da diplomacia e nas diferentes vertentes, política, econômica, da questão comercial, mas a questão dos valores democráticos, né? Afinal, a democracia no Brasil plena é um fenômeno recente, é a partir de 5 de outubro de 88, e já disse... Alguém que ocupou, inclusive, o Ministério das Relações Exteriores, o Otávio Mangabeira, lá atrás, ele disse, que foi ministro do Washington Luiz, das Relações Exteriores, ele tinha dito certa vez que era uma plantinha muito frágil a democracia no Brasil. E essa plantinha muito frágil cresceu com muita dificuldade. E os acontecimentos dos Estados Unidos é um sinal, como o senhor destacou, muito preocupante para o que possa ocorrer aqui no Brasil, ou agora, em 2021, ou no processo eleitoral de 2022. Então, agradeço muito o senhor ter aceito o convite. Muito obrigado.